Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao módulo Processamento de Alimentos 2. Esse conteúdo está lá na apostila módulo 2 de vocês, tá? E hoje nós vamos dar início à nossa aula lá na página 213 e vamos falar de mais alguns métodos de conservação de alimentos. Nas nossas aulas anteriores, falamos principalmente dos métodos de conservação pelo uso do calor. Na nossa última aula, falamos um método de conservação pelo uso do frio, que é a refrigeração. E hoje nós vamos falar de outros dois métodos pelo uso do frio, congelamento e a liofilização. E também vamos falar da conservação de alimentos pelo uso de aditivos. Bom, gente, assim, né, como a refrigeração, né, o uso do frio no congelamento tem como objetivo reduzir a temperatura, né, do alimento, tá? Quando a gente fala em congelamento, a gente quer abaixar essa temperatura desse alimento, né, abaixo, né, do seu ponto de congelamento. De fato, né, para congelar esse alimento, né, para que toda a água que tem ali dentro deste alimento, ela se transforme, né, do estado líquido para o estado sólido, formando então os cristais de gelo, tá? Quando a gente fala de conservação de alimentos, o congelamento é um método muito bom, né, de conservação a longo prazo, né? Por quê? Utilizando esse método, nós vamos manter as características naturais do alimento, né? E, ao mesmo tempo, conseguir conservá-lo por um tempo maior. Por quê? No congelamento, né, os micro-organismos, eles não são capazes de se multiplicar. Eles vão ficar ali em estado de dormência. Lembrando, gente, o congelamento não destrói micro-organismos como os métodos de uso de calor que nós vimos, temperaturas altas e tudo mais. O congelamento, ele apenas impossibilita que esses micro-organismos se desenvolvam, né, por conta do congelamento da água, né, da água livre que está ali. Então, sem a água, os micro-organismos não vão conseguir ali, né, se reproduzir. Quando a gente utiliza, né, os métodos corretos, né, um congelamento correto, uma estocagem de forma correta, sem que haja aquele congelamento, descongelamento, né, que a gente já falou, que é um problema, né, muito grande quando falamos aí de alimentos, né, eu vou ter, né, se eu conseguir manter todos esses parâmetros muito bem controlados, eu vou ter as características naturais do meu produto por um tempo, né, muito maior, né? Então eu vou ter um produto aí com uma vida útil maior, né? Bom, como eu falei, o uso do congelamento ele vai impedir, né, o aproveitamento dessa água que está ali no alimento, vai impedir que o micro-organismo utilize a água, né, para se reproduzir, porque a água está congelada, né? E os micro-organismos precisam de água para conseguir, né, se multiplicar. Outro fator importante, atividade enzimática, né? O congelamento ele não impede a atividade enzimática, tá? Porém, ele vai reduzir bastante a velocidade da atividade enzimática. É importante a gente lembrar, quanto mais baixa a temperatura de armazenamento, né, do produto congelado, maior vai ser a vida útil do produto. Por quê, né, gente? Quando a gente fala de congelamento, né, existem também aqueles micro-organismos que sobrevivem a temperaturas muito baixas, né? Os psicrófilos, psicotróficos. Eles conseguem sobreviver muitas vezes até a temperaturas, né, de menos 5 graus, dependendo do micro-organismo. Então, é claro que dependendo, isso vai depender muito do produto também, né? Mas o ideal é sempre deixar o alimento à temperatura mais baixa possível, né?
Utilizam-se geralmente, né, temperaturas em torno de menos 10 a menos 40 graus Celsius, tá? Existem casos, né, que né, alguns produtos podem até ser armazenados a temperaturas menores, né, mas basicamente são né, essa faixa de temperatura que se utiliza. Bom, gente, quais são as principais características, então, do congelamento, né? Primeira coisa, temperatura abaixo de zero, né? Se eu não tiver temperaturas abaixo de 0 graus, eu não vou ter congelamento de alimentos, né? Congelamento da água livre desses alimentos. Bom, outra característica importante, mudança no calor sensível, né? Quando ocorre mudanças apenas na temperatura do alimento, né? E também eliminação de calor latente, que está associado à mudança de fase, né? Porque nós vamos ter a água passando do estado líquido para o estado sólido. Formação de cristais de gelo com imobilização de parte da água, né? Quando nós vamos congelar a água, as moléculas, né, vão congelando, né, e vão formando os cristais de gelo. Nós falamos, né, em algumas aulas anteriores sobre a formação desses cristais, né, e como isso interfere depois no descongelamento também desses alimentos, né? Outra característica importante do congelamento, gente, uma conservação por um tempo mais prolongado. Então, há produtos que eu consigo preservar por meses ou até por anos congelados, tá? Lembrando que as atividades enzimáticas são reduzidas, mas, né, elas não são inativadas. Então, dependendo do produto, né, eu vou ter, sim, escurecimento enzimático, como por exemplo de frutas, ou oxidação lipídica. Porque mesmo, vou congelar o meu produto aqui, ele vai durar ali 2 anos? Não, não necessariamente. Você pode estar impedindo ali a proliferação de micro-organismos, porém, com atividade enzimática, né, ali funcionando ainda, mesmo que lentamente, alguns produtos não terão essa vida útil tão grande, né? Nós vimos, né, como ocorre lá a reação de escurecimento enzimático, como ela é algo que muitas vezes impossibilita o produto, né, impossibilita a atratividade do produto por conta da mudança de coloração, né, a fruta fica lá escurecida. Então, esse produto já não vai mais, né, ser útil ali, né, para consumo, porque ele já está com essa atividade, né, esse escurecimento avançado. E nem mesmo o congelamento é capaz de impedir aí esse caso, tá, gente? Bom, outra característica importante, né, muitas vezes alguns alimentos são congelados a menos 18 graus, como eu falei, variando de menos 10 a menos 40, tem uns que utilizam temperaturas muito mais baixas, mas aí na faixa de menos 10, menos 40, muito utilizada também a temperatura de menos 18 graus, tá? Bom, gente, existem diversos tipos de congelamento. Vamos iniciar falando sobre o congelamento lento. Gente, o que é o congelamento lento? Como o próprio nome está nos dizendo, né, é um processo lento, né? Ele é um congelamento que se dá de 3 a 12 horas, né? Então, a temperatura ali do meu alimento, ela vai reduzindo, né? Ela vai decrescendo gradativamente até chegar lá no valor que eu quero. Então, se eu estou congelando um alimento a menos 18 graus, né? Dependendo da potência do meu refrigerador, dependendo do tamanho do meu produto, né? Dependendo da temperatura que o meu produto está no momento do congelamento. Essa variação de tempo aí de congelamento pode variar de 3 a 12 horas, né? Lembrando que no congelamento, aquele mesmo caso que a gente falou lá da refrigeração, o espaço entre os produtos é importante, né? O fluxo de ar ali. Por quê? Né? Pode ser que alguns alimentos sejam congelados superficialmente, de forma correta, e, né, se eu tenho ali um monte de alimento um em cima do outro, aquele que está lá no meio possivelmente não vai atingir, né, a temperatura desejada ali
no tempo dentro de 3 a 12 horas, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter também no congelamento, tá? A capacidade do freezer, né? Eu não posso superlotar um freezer, porque possivelmente ele não vai conseguir congelar todos os meus produtos ali da mesma forma, né? Como a gente comentou lá na refrigeração, né? Temos que ter toda essa organização ali dentro, né? Do meu freezer também. Gente, o congelamento lento é aquele que a gente está mais acostumado, né? O congelamento que a gente utiliza no refrigerador, na geladeira em casa, né? Nos freezers comuns, tá? É um processo demorado, né? 3 a 12 horas, dependendo do produto, né? Pode demorar mais ou pode demorar menos, dependendo do tamanho e tudo mais. Quando o produto é congelado, né? Nós vamos ter a formação dos cristais de gelo, né? Ali nos espaços intracelulares, né? Então, dentro ali do meu alimento, eu vou ter esses cristais de gelo se formando, tá? E por conta dessa formação desses cristais de gelo, eu vou forçar, né, que essa água saia do interior da célula para esses espaços intracelulares, né, por conta da formação desses cristais, né? E aí temos aquele problema do descongelamento, né, que nós já falamos, né? Quando eu vou descongelar o alimento, né? Esses cristais, né, que foram formados e aí forçaram toda essa água a sair da célula e ir para esses espaços, quando eu vou descongelar isso, todos esses fluidos que estão ali vão sendo liberados, né? E eles não vão voltar para dentro da célula ali como era antes, né? Como era in natura. E aí, por conta disso, que nós temos essas alterações de qualidade nutricional e organoléptica dos produtos. Por isso a gente fala, não descongele, congele, descongela, congela, descongela, congela um produto, porque você vai perder muito a qualidade dele, tá? É importante a gente sempre pensar nisso. Né? Uma vez congelado, descongela, utiliza, acabou. Não recongele o produto mais de uma vez. Bom, temos também congelamento rápido, né, gente? Quando a gente tem um congelamento rápido, eu vou ter um abaixamento muito brusco da temperatura. Então, rapidamente, eu vou, né, congelar essa água, né, dentro, né, desses espaços intracelulares ali. Então, eu vou congelar ela rapidamente, então eu vou ter formação de cristais de gelo um pouco menores, né? Se lá no congelamento lento eu tinha formação de cristais de gelo lentamente, então, né, eu vou ter formação de cristais de gelo maior, porque eles vão crescendo ali lentamente. No congelamento rápido, não. Eu vou congelar rápido, os cristais de gelo serão bem pequenos, né? Esse é o processo ideal para manter a qualidade do produto quando eu vou descongelar, tá? Por quê? Quando eu descongelo, como eu tive formação de pequenos cristais, então não houve ruptura de células e tudo mais, né? Esse produto ele vai descongelar e vai voltar a ser o mais parecido possível, né? Com o que ele era originalmente, né? Sem uma perda muito significativa desses nutrientes e de todas essas propriedades sensoriais, tá? Quando falamos de congelamento rápido, geralmente são utilizadas temperaturas de menos 25 graus Celsius com circulação de ar. Então, com essa circulação de ar, nós vamos conseguir congelar mais rapidamente esse produto, né? E quanto mais rápido, melhor, com toda certeza. E utilizam-se também temperaturas de menos 40 graus Celsius sem a circulação de ar. Então, uma temperatura mais baixa, né? Porque eu não vou ter esse ar circulando, que vai, né? O ar vai facilitar ali o congelamento. Então, se eu não tiver esse ar circulando, eu vou utilizar uma temperatura mais baixa ainda para congelar mais rápido, tá? E após esse congelamento rápido, o produto geralmente é armazenado a temperaturas ali de menos 18 graus, né? Então, existem ainda outros tipos de congelamento que nós veremos ainda no nosso próximo vídeo.